Olá! Hoje eu vim aqui para contar um pouco da minha história. Eu acho isso muito importante porque quando eu falo para vocês que é possível emagrecer, quando eu falo para vocês que é possível mudar seus hábitos, eu acho importante que vocês saibam que isso é baseado numa realidade. Então, comigo contando um pouco da minha história, talvez vocês consigam ter essa noção. Bom, vou tentar fazer de forma resumida, né? Durante a minha infância, adolescência, eu fui atleta de alto rendimento, de ginástica olímpica e ginástica rítmica. Então eu treinava em média 6 horas por dia, de segunda a sábado, então 6 vezes por semana. Mesmo naquela época eu nunca fui magrinha, né? Mas claro que eu tinha outro corpo, mas isso já mostrava que eu tinha aí alguma coisa que me fazia ganhar peso com facilidade ou ter dificuldade em perder peso. Bom, quando entrei para a faculdade, eu mudei bastante os meus hábitos, parei de treinar, já comecei a ganhar um pouco de peso, mas a coisa descambou mesmo depois que eu casei. Inclusive, meu marido era extremamente magricelo e até ele eu consegui engordar. Nós dois chegamos aos 100 quilos. Só que eu tenho 1,60 e ele tem 1,85. Então, ele chegou no máximo ao sobrepeso, eu cheguei em obesidade 2 ou mórbida. Eu preciso pegar meus dados iniciais, porque sinceramente eu não lembro. Mas minha porcentagem de gordura estava em 53%. Então, por IMC, se eu não tivesse uma obesidade mórbida, por porcentagem de gordura, com certeza eu estava. Porque a porcentagem de gordura normal para uma mulher da minha idade é até 33%. Então, eu estava em 53%, isso sim pode ser considerado obesidade mórbida. Mas basicamente assim, a gente casou no fim de 2012, em dezembro de 2012, aí eu andei olhando ali nos meus registros, em setembro de 2014 eu já estava obesa. E aí eu ganhei mais peso ainda depois, no próximo ano. Não sei o máximo que eu cheguei de peso, porque eu realmente fugia da balança, mas sei que quando eu decidi começar a emagrecer, eu estava com 100 quilos. Para vocês terem noção, a gente fez uma viagem em família, eu, meus irmãos, meus pais, cunhados e cunhadas. Nós ficamos 5 dias, fomos para Natal. Quando eu voltei da viagem, eu tinha ganho 7 quilos. Todo mundo ganhou peso, porque a gente realmente foi a esbórdia todos os dias, mas o pessoal ganhou 1, 2 quilos, eu ganhei 7. Por que eu tô falando isso? Porque mostra que existia alguma coisa no meu corpo que fazia com que eu ganhasse peso com mais facilidade do que as outras pessoas. A questão é que eu não sabia que existia isso. Então eu tentei emagrecer de várias formas durante todo esse tempo, desde quando eu percebi que realmente como eu estava. Eu tentei várias dietas, eu tentei várias atividades físicas, tentei boxe, tentei hidroginástica, tentei natação, tentei corrida, tentei zumba, enfim. E musculação, tudo aquilo que se tem em academia normal, né? Mais essas atividades tipo boxe mais fora do comum. E eu não perdia peso, eu perdi um pouquinho e logo em seguida já estabilizava, um pouquinho que eu ficasse desatenta eu ganhava tudo de novo. E isso gerava um ciclo, talvez vocês se conectem com isso. Você fala assim, um dia você percebe que você ganhou peso, porque assim, é de repente, né? Normalmente é em foto que faz isso. A gente olha uma foto e fala, meu Deus, não acredito que eu cheguei nisso. Vou fazer de tudo para emagrecer. Aí vai lá, aquele esforço na alimentação, restringe tudo e treina, perde super pouco peso, logo bem isso estabiliza. Aí você fala, não adianta todo esse esforço, então eu vou assumir que eu sou gordinha mesmo e pronto. Abre mão de tudo, ganha todo o peso com juros, aí um dia de novo, olha uma foto, uma gravação, alguma coisa e fala, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Começa tudo de novo. Esforço, não tem resultado. Vou assumir que eu sou gordinha mesmo e vou continuar. E fica nesse ciclo. Num desses momentos, eu percebi que o erro, de repente, não estava em mim. Porque eu me esforçava, porque eu seguia as diretrizes, porque eu fazia tudo e não perdia peso. Então, talvez, será que o erro não tivesse no formato que eu estava usando para perder peso? E aí, como eu gosto muito de estudar, eu comprei alguns livros. Li alguns livros meio loucos, inclusive. E nessa eu acho que o livro que me deu o primeiro start foi o Always Hungry. Eu não tenho certeza da tradução portuguesa, eu li ele em inglês mesmo. Emagreça Sem Fome, acho. É do David Ludwig. É um livro maravilhoso. E aí ele quebra todos os tabus em relação à alimentação, cita vários estudos e cita outros livros também.
E aí o que eu fiz foi, ao invés de comer doce, eu comi livros. Nossa, eu li um monte de livro, li vários estudos, encontrei o Dr. Souto, por exemplo, né? Comecei a ver coisas dele, enfim, e me muni de conhecimento. E aí eu comecei a colocar aquilo em prática. No primeiro mês eu perdi 10 quilos. Então aí deu uma super animada, né? Meu marido também perdeu peso rápido. E aí a gente foi aprofundando cada vez mais nos conhecimentos e tendo resultados bem legais. Aí o resultado foi muito bacana, e quem me conhecia achou interessante, e aí eu iniciei o programa para ajudar as outras pessoas a emagrecerem também. Eu já tinha essa ideia de começar um programa para as pessoas emagrecerem antes de eu ter um conteúdo mesmo, porque quando eu estava tentando emagrecer, era muito triste eu ir numa academia com um treinador que nunca teve o problema de peso que eu tive e ele querer, como é que eu posso dizer, exigir que eu conseguisse algo que ele não fazia ideia como era difícil. E assim, eu tinha sido atleta já, mas eu fui para academia uma vez para fazer um funcional e eu não conseguia fazer os exercícios mais simples. E foi muito triste e humilhante, e eu senti que não havia compreensão da parte do professor, não porque ele era um mau professor, mas porque ele não fazia ideia do que era ter um condicionamento físico tão abalado como o meu. Aquela coisa de você subir a escada e ficar ofegante, de usar um salto alto e não aguentar de dor no joelho, no calcanhar, porque são 100 quilos em cima das suas articulações. Quem não passou por isso não sabe como é. Você pedir para fazer o exercício mais simples e a gente não conseguir. Então eu já tinha essa ideia de, por eu ter passado, criar alguma coisa para ter essa compreensão de quem estivesse procurando emagrecer também. Só que eu ainda não tinha conseguido emagrecer. Então, depois de 2 meses que eu já estava seguindo fielmente tudo aquilo que eu tinha estudado, já tinha elaborado, organizado mesmo todo aquele conhecimento, tanto da parte da alimentação quanto da parte de atividade física, eu dei start no programa. No dia que eu coloquei no Facebook, principalmente, né? Na época eu nem usava o Instagram ainda, falando um pouquinho sobre isso, eu já recebi algumas ligações e pronto. Aí o negócio deslanchou. Eu acredito que tenha sido exatamente porque tem esse reconhecimento, né? De quem sabe o que é passar por todo o processo, de quem sabe quais são as dificuldades. Posso falar por mim assim, o que me fez ganhar muito peso, embora, como eu tenha dito, eu já sempre tive essa tendência, depois que eu fui entender que isso é por uma resposta celular, uma alta resposta após estímulo, ou seja, estímulo seria comer, então após comer eu tenho uma alta resposta insulímica. Né? Consegui reverter isso com o processo do programa. E isso é o que faz com que a gente ganhe peso com tanta facilidade. Mas, de qualquer forma, eu tinha alguns vícios ou compulsões com refrigerante, Coca-Cola especificamente, brigadeiro e coxinha. Acho que assim eram as coisas que eu mais gostava. Doces em geral, sempre gostei muito, mais do que salgado. Mas a coxinha era algo que assim tinha um poder enorme. Então eu adorava pegar a estrada, porque aí se parava na conveniência e tinha desculpa para comer a coxinha, sabe? Porque no dia a dia acabava passando reto isso, mas na estrada tinha essa desculpa. Refrigerante, para vocês terem noção, eu fazia artesanato e ficava trabalhando muito de madrugada, sempre tive esse hábito de trabalhar de madrugada. Várias vezes o meu marido teve que sair de madrugada para comprar refrigerante, porque eu sentia uma compulsão enorme, assim, sentia uma necessidade que não tinha como controlar. Brigadeiro, chegou, minha irmã é minha vizinha, teve dias em que meu marido foi pedir pelo amor de Deus se a minha irmã tinha um leite condensado para me dar, porque eu estava parecendo um monstro, de tanta necessidade que eu tinha disso. Então, quando eu falo que é possível perder peso, é possível ter esse autocontrole, é possível fazer com que a comida não controle mais você, com que esses impulsos não controlem mais você, eu falo com propriedade, porque eu era escravizada por essas necessidades que eu tinha. Eu tinha um período menstrual super agressivo, com dores, desconfortos, então assim, eu passava uma semana à base de brigadeiro, miojo e Coca-Cola, que era a única coisa que eu conseguia consumir. Além das dores, tinha todo um desconforto quase depressivo mesmo, né? E aí eu também vi muito que a depressão, ela está extremamente associada à nossa alimentação, em função da inflamação que acontece, né? Porque toda pessoa que é obesa tem uma inflamação crônica.
e isso gera vários problemas, como dores articulares, os processos emocionais de bipolaridade, de depressão, Alzheimer, tudo isso também, né? E doenças autoimunes estão extremamente associadas a isso. Fui descobrir tudo isso depois, né? Então a questão é essa, eu entrava nesses ciclos. Quanto mais eu consumia aquilo que eu sentia necessidade, mais necessidade eu tinha, e aí eu não conseguia ter nenhum autocontrole em relação a isso. Isso somado com a resposta celular que eu tinha, né? Aquela alta resposta após estímulo, fazia com que eu ganhasse peso numa velocidade absurda, consumindo aquilo que outras pessoas também consumiam e conseguiam manter um peso. Então, reforçando isso, o que eu acho que é o mais importante de contar um pouco da minha história é dizer para vocês que se eu conseguir controlar tudo isso, é possível para todo mundo. A maioria dos meus alunos, eles estavam ou numa situação parecida com a minha, de quando eu comecei, ou melhor, pouquíssimos estavam numa situação pior. Então, assim, o que eu sinto hoje é que eu tive uma perda de peso considerável, uma perda de 40 quilos, mas mais do que isso, a perda de massa gorda foi muito alta, né? A perda de gordura, porcentagem, e ganho de massa muscular, né? Sempre com isso. A gordura visceral caiu muito. Eu acho que quando eu comecei eu estava com 9, isso é considerado alto, né? A gordura visceral é aquela que é responsável pelos problemas de saúde. Hoje ela está no ideal, que é no 4. A velocidade do metabolismo está ótima, enfim. Eu acho que é a primeira vez na minha vida adulta que o meu IMC não dá nem sobrepeso. Então ele dá na porcentagem correta, no valor correto. E como é que foi um pouco do emagrecimento? Nos primeiros 3 meses eu perdi 20 quilos. Tô dando umas arredondadas para ficar fácil. Aí eu engravidei. Durante a gravidez, eu comecei a gravidez com 80 quilos. No dia que eu entrei em trabalho de parto, eu estava pesando 78 quilos. Então, durante a gravidez, eu ainda perdi 2 quilos, porque eu cuidei muito da alimentação, porque não era nem só por mim, era pelo bebê. O meu bebê ganhou peso perfeitamente, cresceu perfeitamente, nasceu otimamente, mas quem ganhou peso foi ele, não fui eu. Então, eu fui para o trabalho de parto com 78 quilos. E aí, depois que ele nasceu, eu perdi mais aí os 18 quilos, mais ou menos, né? Que deram a somatória dos 40. Então foi uma perda de peso muito bacana, muito bem controlada, muito dentro da realidade, porque eu ainda gosto de muita coisa, então eu consumo, eu trabalho bem com equilíbrio, porque se a gente restringe demais, isso gera compulsão. Então é bacana a gente se conhecer e saber do que a gente é capaz. E o que eu sinto é isso. Perdi peso de uma forma super bacana, aprendi a me conhecer, a me controlar. Hoje eu controlo a alimentação, não é a alimentação que me controla. Super bacana, mudar a estética, consigo me sentir bem com as roupas que eu uso, mas eu tenho ganhos que, assim, não tenho que pague. Meus processos menstruais, se bem que eu tive só 3 meses, porque depois eu já engravidei. Eu tinha tanta cólica que comprimido já não resolvia pra mim. Então eu tava tomando anti-inflamatório e analgésico intramuscular. Então todo mês eu ia na farmácia para tomar injeção, que era a única forma de controlar. Eu tinha que tomar por 3 dias. No primeiro mês que eu mudei a alimentação, eu consegui tomar só um comprimido já bem mais fraco do que eu tomava antes, que eu tinha que tomar o ácido mefenâmico, que é mais forte, e aí eu consegui tomar um Buscopan só, e precisei de um dia. No segundo mês, não precisei de nada, no terceiro também não. Eu tinha enxaquecas que nenhum remédio resolvia. Nunca mais tive. Durante a gravidez eu tive um pouco de dor de cabeça, mas é muito normal pela vasodilatação que a gente tem, considerando que eu tinha enxaqueca completamente dentro da normalidade, mas nunca mais tive enxaqueca. Hoje em dia, quando eu tenho um pouco de dor de cabeça, um paracetamol resolve. Nunca um paracetamol resolveu nada pra mim. Então, assim, essas melhoras na qualidade de vida são impagáveis. Dores articulares, também não tive mais. Disposição, energia, bem-estar, assim, a níveis absurdos. E o meu marido, a gente sempre conversa. Meu filho, ele é saudável demais, se é que é possível. Então, ele é extremamente ativo desde o comecinho. Ele gosta de estímulo, ele gosta de brincar. Quando ele começou a engatinhar, isso, né, mais ainda. Demanda da gente algo que, se a gente não tivesse saudável, a gente não aguentaria. É o dia inteiro correndo atrás dele, inventando brincadeira, joga pra cima, corre. E a gente, e sem dormir, porque ele também não dorme à noite muito bem, assim, é picado. Então eu tô há 1 ano sem dormir e bem.
antes, dormindo, o quanto eu precisava, eu não estava bem. Então, uma disposição, uma melhora na energia, um bem-estar, que é muito legal, não vou mentir, a parte estética é muito bacana, realmente, só que essa qualidade de vida é impagável, né? Então, são todas essas melhoras que a gente consegue. Por que eu quis contar essa história para vocês? Para dizer que eu cheguei num ponto que eu não sei como eu consegui chegar, de ganhar peso, a gente de repente acorda e parece que ganhou peso naquela noite só, assim, parece que não é gradativo, mas a gente chega lá, mas foi muito bacana porque eu vi que é reversível e que é possível e que é mais fácil do que a gente imaginava. E você precisa, na verdade, claro, precisa de força de vontade, precisa de disciplina, mas precisa de ciência, precisa de organização. Saber o que comer é muito importante, saber o que não comer também. E, em geral, as diretrizes que nos ensinam estavam erradas. Quando a gente muda essas diretrizes, a gente, com muita facilidade, consegue ótimos resultados. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. É uma organização do programa que faz com que seja possível para todos, mas, principalmente, essa conexão. Tudo aquilo que vocês vão ter dificuldade, eu tive. Tudo aquilo que vocês vão ter de empecilho, eu tive. Eu sei da realidade, de como é que é. É uma realidade que eu enfrento até hoje, né? Porque eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, eu consigo auxiliar muito os meus alunos por causa disso. Eu sei das principais dificuldades, dos complexos, então eu tenho bastante dica em relação a isso e nunca vou julgar alguém pelas dificuldades que enfrenta. Porque eu sei que a gente não ganha peso porque a gente não tem força de vontade, porque a gente é preguiçoso, porque a gente é guloso. Não, o nosso corpo está desregulado. E aí o que eu consigo fazer é ajudar vocês a regular. É isso, deixem comentários, perguntas, tal, e aí de acordo com isso a gente vai explorando mais temas. Tudo bem? Se inscrevam no programa, em breve façam a pré-inscrição, que em breve a gente vai abrir as inscrições para começar o programa em julho. Tá? Então, espero vocês. Até mais.